Você já percebeu que em diversos momentos a gente tende a nos sabotar quando a gente talvez esteja prestes a mudar drasticamente a nossa vida, em qualquer área que seja? Muitas vezes eu já passei por isso na minha vida e normalmente envolve algum projeto pessoal. A gente acaba se sabotando invisivelmente de uma forma que a gente só percebe quando a merda já está feita ou quando alguém nos avisa o que a gente está fazendo de fato. A gente pode chamar isso de autossabotagem ou até da síndrome do impostor, talvez seja um nome mais famoso. E eu não sei se você vai fazer essa leitura, essa autoleitura hoje, ou se você já fez e está buscando aqui no YouTube uma maneira de identificar isso ou de parar de fazer isso, porque você já fez isso mais de uma vez. Mas envolve alguns pontos que eu já analisei, que eu já fiz e muitas vezes durante anos eu acabei me sabotando quando eu estava de fato prestes a colocar um grande projeto em ação e isso acabou acontecendo e eu vou trazer alguns pontos nesse vídeo aqui com vocês. A gente normalmente tem muito conhecimento à disposição. Eu, por exemplo, sempre quis montar essa estante de livros e aqui eu tenho, sei lá, livros sobre vendas, sobre empreendedorismo, marketing, hábitos, gestão de tempo. Tem muito disso aqui, mas do que adianta a gente ter tudo isso aqui quando nada é colocado em prática, por exemplo? O engraçado é que consumir conteúdo na internet, quando a gente fica ali só estudando, a gente chama até de obesidade mental, ela nos dá uma sensação de progresso, né? Sem risco de falha. A gente está progredindo, está estudando, está aprendendo e não tem risco de falha, porque a gente não está colocando nada em prática. A gente sempre fica achando que está precisando de mais um curso, a gente não teve resultado ainda porque não comprou o curso certo, está faltando um, está faltando outro, e a gente fica sempre nesse loop de aprender mais e nunca colocar nada em prática, que na verdade o mínimo que você colocar em prática é o que você vai ter resultado. Eu sempre costumo dizer que a gente estudou basicamente todos os vídeos, todos os cursos sobre um determinado assunto. Se você colocar 10% disso em prática, o seu resultado, seja financeiro ou de evolução, vai ser referente a esses 10% que você colocou em prática. Independente do quanto você estudou, do quanto você se torna especialista nisso. E essa busca incessante por conteúdo, por mais um curso, qualquer coisa parecida, é só um ciclo de desculpa de procrastinação, que na verdade a gente fica procrastinando e quanto mais a gente adia isso, de colocar em prática, mais adentro desse ciclo viciante de procrastinação a gente fica. Porque a procrastinação, de fato, ela vai gerando uma ansiedade, a gente vai acumulando coisas para fazer, isso vai te gerar uma ansiedade e muitas vezes pode te paralisar. E aí, obviamente, a ansiedade e a paralisação vão te gerar mais procrastinação. Percebe como é um ciclo muito perigoso? Eu até falo mais disso num vídeo sobre como curar a procrastinação, como que eu já fiz. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, mas você assiste isso depois. Se isso que eu tô te falando te incomoda, é porque você provavelmente se encaixa nesse exemplo que eu te dei e uma coisa que eu posso te dizer é que a gente nunca vai estar 100% pronto para colocar algo em prática. Então, o melhor jeito é você colocar de fato alguma coisa em prática, vai ser melhor do que não fazer nada como você já vem fazendo. Talvez até quando a gente está rolando o feed, aqui a gente normalmente esquece que a gente está comparando o palco dos outros com os nossos bastidores. Isso é mais comum do que a gente imagina e isso é mais prejudicial do que a gente imagina também. A comparação na internet, principalmente se você está começando um negócio, tentando empreender, é uma das coisas que mais pode te sabotar, porque você vai entender que você está muito para trás ou que você não está tendo resultado, e aí você tende a se auto-sabotar visando que você está fazendo um esforço em vão. O pior é que normalmente a gente gera uma expectativa absurda com isso, que a gente deve ser tipo incrível logo no começo, a gente deve ser uma autoridade, se portar como pessoas que já estão há anos na internet. A gente tende a agir como se as pessoas estivessem assistindo a gente, quando na verdade no começo pouquíssimas pessoas estão de fato nos assistindo, prestando atenção, ou quase ninguém. O nosso cérebro ele é muito bom em ser nós mesmos, né? Ele é muito bom em manter os nossos padrões de comportamento. E se a gente não aceitar a nossa incompetência no começo e aceitar que ser iniciante é parte de um processo, é parte de um processo inicial. Quanto antes a gente aceitar isso, mais rápido a gente vai parar com esse ciclo de autossabotagem ou até síndrome de impostor. A gente é muito programado normalmente em procurar o conforto, isso é bem natural, é quase que instintivo e normalmente é no desconforto que a gente acaba crescendo. Se você perceber, muitas vezes você está numa situação que você não gosta muito, mas você é resistente a mudar. Isso é, sei lá, mais comum com empregos, provavelmente. A gente é resistente a mudar porque a gente tem medo do novo e a gente tende a, normalmente, numa situação desconfortável, como empreender ou criar conteúdo na internet, que a gente tem medo do julgamento, a gente tende a dar um passo atrás para voltar pro cenário conhecido, para voltar pro conforto mesmo, sabe?
Quando na verdade é nesse momento que a gente tem que permanecer no desconforto. É nesse momento que a gente tem que permanecer, continuar fazendo, manter a constância, que eu acho que é o grande dilema do século inteiro de pessoas que têm resultados na internet, são pessoas que são constantes, independente da frequência, depende do quanto fazem de fato, do quanto colocam em prática. A constância é o grande segredo. E a gente falha muitas vezes na constância por causa do ciclo da autossabotagem. E esse ciclo da autossabotagem, ela tem muito a ver com o medo que a gente sente, esse medo do desconhecido. A gente entra na procrastinação, quando a gente procrastina um projeto, alguma coisa que a gente quer muito, a gente sente, tipo, uma frustração muito grande, e aí a baixa autoestima, e vem o medo de novo. E eu sei muito bem disso, porque, por exemplo, esse projeto do canal do YouTube foi uma das coisas que eu mais procrastinei, assim. Eu comecei um canal no YouTube de fato, de verdade, em 2019, assim, foi o último, assim, que eu comecei pra valer. E não dei sequência nisso, justamente pelo esse medo da autossabotagem. Eu sempre tive a mania de, quando começava a dar certo em alguma coisa, eu começava a procrastinar e aí me sabotava sozinho, sabe? Então eu sei muito bem o que é isso, e foi quando eu consegui entender isso e mudar a forma que eu encarava isso, foi onde eu consegui parar de me sabotar e onde esse projeto do canal tá de pé e tá muito mais longe do que um dia eu já fui. E eu posso te dizer com certeza que talvez seja isso que esteja travando você no que você quer fazer, seja empreender, seja qualquer coisa que você está procurando fazer. O segredo aqui vai ser você começar pequeno algo, principalmente na questão de zerar as expectativas. Eu acho que isso é até mais importante. É você, quando começar o projeto, né, quando for tirar esse projeto do papel, qualquer coisa que seja que você está se auto-sabotando, é você começar pequeno. Zere as expectativas, não tenha expectativa, apenas faça uma lista de tarefas que você precisa cumprir e dedique, sei lá, 5 minutos por dia para cumprir pelo menos uma tarefa por dia. Você vai perceber que na maioria das vezes você vai querer continuar a fazer aquilo, e em outros momentos, conforme você vai fazendo isso todos os dias, vai acumulando esse checklist, vai acumulando esses pequenos sucessos, e aí você vai saindo automaticamente desse ciclo da autossabotagem, você vai tendo resultado, e esse pequeno resultado ele vai te motivar, diferente daquela falta de motivação quando a gente procrastina, e que a gente tem a frustração, e isso já nos faz paralisar e impede o nosso progresso. Escolha começar mal, sabe? Escolha começar como iniciante, aceite esse processo, mas comece. Esse primeiro passo, ele precisa ser dado. Essa é a parte mais importante. Acima de tudo, romantize esse processo. Crie uma romantização em volta do que você está fazendo, porque isso vai te manter motivado por mais tempo. Eu até já gravei um vídeo sobre a questão da motivação de fato, e eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois, como que eu romantizo o meu processo, principalmente no começo, é a parte mais importante. Se você se identificou com o que eu trouxe aqui hoje, se você se identificou com essa questão do ciclo da autossabotagem, deixa nos comentários, já quero trocar uma ideia com você sobre isso, quero entender um pouco mais do que você está procurando aqui no canal. Eu sei muito bem como é se sentir assim, eu já procurei muitos vídeos para tentar resolver isso, e hoje, né, eu consegui fazer isso, eu tô tendo resultado há bastante tempo, e um dos meus últimos projetos foi esse canal do YouTube que eu tirei do papel, e tô muito feliz com isso. Então eu tô tentando trazer aqui para facilitar a vida de muitas pessoas. Se você se sente assim, se identificou, deixa nos comentários, não esquece de deixar um like. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.